Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Borges e sejam muito bem-vindos ao podcast da publicidade. Eu estou fazendo esse podcast como uma alternativa aos artigos que tem no blog. Muito, porque os artigos do blog são muito maçantes, cara, são muito prolixos, inclusive, e eu escrevo pouco, não escrevo tanto. Talvez eu fazer podcast seja uma alternativa mais interessante a divulgar o trabalho, inclusive, da publicidade. Que é por enquanto somente eu. Por enquanto somente eu. Então, quem sabe no futuro essa coisinha parrelinha, né, bem michuruca que possa crescer e ter uma certa qualidade, né? Mas para o primeiro tema a ser discutido, ah, no podcast, eu decidi pegar um artigo e a gente vai destrinchar um pouco desse artigo, assim, pelo menos para discutir esse tema, que no caso seria o primeiro artigo que eu escrevi, na verdade, a chamada Queda da Brasilidade. Eu escrevi lá no final de 2018, entretanto repostei esse artigo quando mudei o blog e é o primeiro post do blog, né? Ele está exatamente discutir a questão da cultura brasileira, de como que o Brasil perdeu a sua cultura e a sua essência, ao ponto de que hoje a gente vê um Brasil que não é tudo, mas não é Brasil. É. Um Brasil, por exemplo, onde que as pessoas que se dizem patriotas, né, têm suas contas do, do Twitter, colocam ao lado da bandeira do Brasil bandeira de Israel e bandeira dos Estados Unidos, né? E a gente está falando isso em pleno 5 de julho, um dia depois da independência americana, e tinha brasileiro comemorando a independência americana por motivo claramente desconhecido. Claro, o mundo todo na verdade estava, porque os Estados Unidos é um país completamente influente em sentido cultural. Mas a gente vê que aquela paixão pela cultura brasileira é uma coisa que está morrendo, né? Especialmente o mundo globalizado como o mundo de hoje. Quando você vai nas grandes cidades, você encontra tudo menos Brasil. A arquitetura não reflete a Brasil. A música que as pessoas naquele lugar escutam não reflete a Brasil. Entendeu? Quem que hoje em dia é o maior nome da cultura brasileira? Tipo, Anitta praticamente, né? Na verdade não é, né? Essa coisa tipo da Anitta não é tão verdadeira assim quanto a mídia fala, né? De que ela tem um sucesso certo internacional. Mas nada mais é do que uma cópia daquele pop que existe lá fora, entendeu? Não tem tanta diferença assim, uma cópia já tipo, da música latina que é transformada em pop, um popzinho bem chiclete. Que também não tem nada a ver com o Brasil. Na verdade, tem música brasileira que tem influência assim da música latina. Se tu vais no norte do país, a música de lá é influenciada pela música latina. Porém, não dessa forma que é tocada aqui, né, cara, na América Latina. É um arquétipo, né, de música latina pop. Que se tornou tendência, se eu não me engano, a partir de 2015, né, porque teoricamente a indústria considera um estilo musical altamente sensual, né? E perfeito, o mercado onde o que vende é coisa sensual, é coisa extremamente apelativa em sentido sexual. Esse é outro elemento contracultural que existe, anticultura, né? Que há na nossa sociedade, aquela coisa do erotismo exacerbado, a pornografia, mas isso aí fica para assunto para um próximo vídeo, mas apesar que isso também tem certa influência a respeito da questão da mulher, né, brasileira, era praticamente a mesma coisa com a mulher estrangeira, a mesma visão de mulher globalizada do século XXI. E entra no contexto de humanidade onde que cada vez mais vai perdendo suas culturas, né? A gente pega o ponto, por exemplo, do que acontece na Europa, né? E isso não é muito diferente do que acontece no Brasil, a perca dessa característica cultural própria que o país tem em detrimento de um regionalismo, né, estereotipado, pelo menos isso, ou de um globalismo que está ali instaurado, né? Não tem como alguém falar que não tem essa influência cultural de nível global. Claro que tem, entende?
A pessoa que nega isso, né? Tem gente que aprende na escola que globalismo é uma coisa bonitinha, né? Porque acha que globalismo e globalização é a mesma coisa, né? Globalização em sentido de fluxo de informação de um canto para o outro, mas globalismo é um sentido um pouco mais cultural e hegemônico, cara. Alguém acha, pô, legal, o mundo todo coeso, todo mundo se unindo e tal, mas nem sempre é assim, cara. A gente percebe que isso aí acontece basicamente por conta de agendas políticas, né? E o Brasil infelizmente sofre dessas coisas de agenda política, não apenas em sentido global, mas em sentido próprio, né? Eu, eu posso afirmar isso desde a proclamação da República, não, talvez desde a independência do país, o Brasil tem essa coisa, né? Mas a coisa começou de fato a ficar pior, né, a partir da proclamação da República. Onde o Estado, né, as próprias elites sempre foram anti-Brasil. Vale a gente se recordar, né, lembrar, depois que o Brasil se tornou república, né, uma república positivista, liberal, democrática, né, aquele sentido de democracia liberal, mas entre aspas, né, o Brasil só se tornou democrático mesmo um tempinho depois. Na verdade era um pouquinho democrático antes, né, da república, né, mas vale lembrar que a república ela foi levantada através de uma ditadura, né? O primeiro regime republicano brasileiro foi uma ditadura. No momento que ela foi instaurada, ela foi levantada, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi a perseguição de povos sertanejos interioranos, e é aquilo que reflete de fato o Brasil, né? O Brasil está nos interiores, o Brasil ele não está no eixo Rio-São Paulo, entendeu? O eixo Rio-São Paulo está no Brasil, é completamente diferente. O que faz esse país realmente ser o Brasil é a produção dele também, né, cara? Mas o Brasil é muito mais do que Rio de Janeiro, e a gente sabe muito bem disso. Mas se convencionou achar que o Brasil é Rio de Janeiro desde metade do século XX. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, teve aquela política de boa vizinhança norte-americana, e o governo Vargas aproveitou para centralizar a imagem de um país desenvolvido, forte, né? Ter um lugar mais desenvolvido, tanto em sentido econômico quanto em sentido industrial também, cara. Era o eixo Rio-São Paulo, então ficou a imagem lá centralizada do eixo Rio-São Paulo. Também Rio de Janeiro era a capital do país na época, né? Mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que você fala Brasil, a primeira coisa que vem em mente não é um povo do interior. A primeira coisa que vem em mente é alguém da cidade do Rio de Janeiro jogando futebol, entendeu? Tipo, se tu falar Austrália, vem em mente o Outback, vem em mente alguém jogando um bumerangue pro canguru, entendeu? É bem estereótipo mesmo, cara. Saca? Até México, velho. Tu fala México, vem em mente um desertão, cara. E um cara tocando música mexicana ali, junto com os outros caras, todo mundo com bigodinho mexicano comendo nacho. Só no Brasil que você não tem isso, cara. No Brasil tu tem uma grande confusão identitária. E isso é discutido no artigo, entendeu? E, a gente busca, assim, pelo menos, né, analisar o Brasil geralmente de um ponto de vista errado, cara. A gente sempre analisa uma coisa de macrovisão de como o Brasil deveria ser. A gente pouco analisa realmente do que o Brasil sempre foi, desde sua história, desde sua fundação. O Brasil ele é fundado por Portugal através de um imperialismo ibérico, luso-católico. E o Brasil chegou inclusive a criar seu próprio imperialismo, né, o imperialismo luso-tropical. Só que tais coisas são completamente destruídas na nossa história, esse legado, essa influência ibérica. Ao ponto que hoje em dia a gente vê, né, nas escolas sendo repetidas por pedagogos que nem formados em história são. Eles aprendem um básico de história, eles não são estudiosos da área, mas eles ensinam para as crianças desde cedo. Que Portugal é um país malvado, é um país do mal, porque teoricamente roubaram o nosso ouro. Isso fica impossível, né? Como é que você vai roubar o ouro de você mesmo, né? Na época não existia o conceito de brasilidade. A pessoa que estava aqui não se sentia brasileira, se sentia portuguesa, mas portuguesa em um território chamado Brasil. E ainda tinha aquela noção de nação portuguesa.
Mas é claro, tinha os indígenas aqui que tinham as suas próprias nações e suas próprias visões de nação. Isso é quando os indígenas não se submetiam à coroa portuguesa. Mas com o passar do tempo no Brasil, depois da ascensão da República, tudo, cara, foi se tornando completamente averso ao que é o Brasil de verdade, ao que é o Brasil em sua realidade. Eu abordei agora há pouco falando de perseguições, né, que ocorreram no Brasil. Pelo menos as que podem ser melhor citadas são as de Canudo, a Guerra do Contestado, né, e um pouquinho depois, lá na época do governo Vargas, teve o massacre de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, né? E, no geral, tudo isso reflete um pensamento extremamente anti-Brasil que tipo, predomina até hoje, cara, nas nossas elites, entendeu? Não só nas nossas elites, naquela bancada de garotinhos classe média progressistas de Twitter, tá ligado? Que querem dar palpite em relação ao Brasil, de fato. E o Brasil, tipo, mal eles conhecem o Brasil. Ninguém sabe sobre o Brasil, de fato. Eles sabem sobre as ideologias de gênero, eles sabem sobre quantos gêneros existem por aí, mas eles não sabem o básico da história do Brasil. Não sabem qual é o nome da primeira imperatriz do Brasil. Nem sequer sabem que o Brasil um dia foi reino também, né? Mas a gente vê esse legado, talvez, na nossa cultura, se você entra nos interiores. Essa coisa portuguesa básica, né? Tanto nas relações humanas quanto você vê, por exemplo, na produção cultural, né, cara? A produção cultural do interior do Brasil é riquíssima. Talvez a que mais tenha destaque seja, de fato, a música caipira, sertaneja, cara. Acho que é o maior exemplo de brasilidade que existe. Porque ele define muito bem as influências nossas, tá ligado? E é aquilo que constrói hoje o que é um Brasil. E essa é uma coisa que, por exemplo, tu não vê no samba, né? O samba é um elemento extremamente municipalista. É um elemento muito preso na cidade do Rio de Janeiro e é o que é vendido lá fora. E todo mundo acha que o brasileiro ele ouve samba todo dia. Não, mas se você liga as rádios do Brasil, a maior parte do que passa é música pop ou é simplesmente sertanejo. Até isso foi deturpado. O sertanejo de hoje em dia não tem mais nada a ver com a cultura realmente do caipira que vive dentro do interior do Brasil. Hoje em dia é uma coisa extremamente pop. Hoje em dia é pop e hedonista também, né? Não é mais a dificuldade da vida do campo e coisas do tipo. É justamente sobre pegação, é sobre traição, um relacionamento extremamente pífio, entendeu? Uma descartabilidade humana sendo retratada nas músicas e não sobre forma de crítica, tá ligado? Como se fosse a coisa mais comum e normal do mundo, entendeu? E isso prova quanto que inclusive as relações humanas do brasileiro estão se tornando tudo menos brasileiras também, né? O brasileiro sempre foi um povo alegre, feliz, e a gente vê hoje em dia um povo extremamente mal educado. O brasileiro hoje em dia tem fama de ser mal educado. É. Aquela paixão que o brasileiro tinha pela vida se tornou justamente relação básica de ódio, cara. A característica hoje em dia do brasileiro é o que? O povo invejoso, né? Se algo tá dando bem pro teu vizinho, tu torce pra dar errado. Por quê? Porque a tua vida é tão medíocre que você não quer ver os outros se dando bem. Esse é o brasileiro de hoje, né? Muitas das vezes isso aí reflete também, né? Uma decadência cultural básica que está muito ligado à perca de suas raízes, à perca da fé. O Brasil hoje em dia não é mais aquele Brasil extremamente católico, né? O conceito da laicidade, do secularismo, destruiu de vez essa realidade católica que existia no Brasil.
Você vê que as músicas sertanejas, né, antigas e não só sertanejas, né, tu vai no interior do Nordeste, também tem músicas nativistas do Rio Grande do Sul, que são extremamente católicas, cara. Né? Por exemplo, pega Padre Lima, do Tonico Tinoco, por exemplo. Aí tu compara com uma música qualquer aí, cara, de qualquer duplinha sertaneja de hoje em dia, velho. Existe muita diferença. E uma tu escuta, tu fala, pô, isso é Brasil, isso aí é o passado, isso daí eu vejo a realidade. E hoje em dia, talvez, com a música moderna, você não sente isso, você sente uma situação de vida. E que é extremamente replicável, descartável e irrelevante, que existe 30 mil retratações desse tipo de experiência e músicas fora desse gênero e fora dessa realidade, inclusive, da realidade brasileira. Eu posso contar uma experiência extremamente pessoal. Eu moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Campo Grande é uma cidade bastante. Cara, é uma cidade. Não vou falar a verdade, é uma das capitais mais sem graças do Brasil, né? Porque não tem praticamente nada, né? E você vê Campo Grande e a história em Campo Grande morreu. Campo Grande antigamente tinha em todo canto. Você pega fotos antigas, arquitetura Art Deco, cara. É, tinha uma arquitetura muito bela, avenidas muito bem arborizadas, organizadas. E hoje em dia a gente vê um centro da cidade que anda completamente corroído por prédios em arquitetura extremamente brutalista, cheias de concreto, acho que parecem grandes caixas de sapato em vertical, né, colocadas sobre a cidade. Isso não é uma realidade apenas de Campo Grande, é a realidade do Brasil todo. As cidades brasileiras são extremamente horríveis, cara. As casas brasileiras, elas não tem mais aquela coisa bela que tinha as casas, por exemplo. Ou que tem, né? As casas, se você que você vê no centro histórico de São Luís do Maranhão, no centro histórico de uma cidade como Ouro Preto, entendeu? Como no próprio Rio de Janeiro, por exemplo, em alguns pontos, né? Lá tem esse tipo de casa, esse tipo de lar, onde que gera uma certa convivência. Janelas ficam viradas para a rua, entendeu? Não tem muros, não tem essas coisas ali. Você pode muito bem conversar com o teu vizinho ali só abrindo a janela, entendeu? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia tu tem as casas do Brasil de classe média para baixo ou para cima também de rico, se constitui um grande portão extremamente de ferro, né, fechado com umas telhas por cima, né? E tudo murado, claro, murado tipo para ninguém subir teu muro, entendeu? Tem ligação já com as telhas, são umas grandes caixas assim de concreto, cara. Isso é uma casa brasileira hoje em dia. É um grande calabouço de concreto, né? Porque pela questão da segurança pública, né? Campo Grande é cheia dessas casas, cara. Campo Grande é uma cidade que pra tu achar um lugar bonito é só a região do Prosa, entendeu? Porque a própria região histórica de Campo Grande, histórica entre aspas, né? Porque é nada conservado em Campo Grande, muito pouco se tem de história. Tanto porque é uma cidade nova, uma cidade feita lá no finalzinho, né? Fundada lá no final do século XIX. E tá um barulho aqui, cara. Ai. Eu trabalhava lá no centro da cidade, eu trabalhava num prédio que fica na Avenida 13 de Maio. E no dia eu tava. Me deu uma vontade, cara. Eu sou um grande admirador de música sertaneja. Tava ouvindo muito Tião Carreiro e Pardinho, velho. E depois eu fui ouvir Tonico Tinoco, especialmente um compilado que se chama Recordando 78. É o nome do compilado, volume 4. Cara, eu recomendo muito esse compilado, é muito bom. E eu tava ouvindo isso no serviço enquanto eu tava lá naquele ambiente de escritório
né? Eu trabalhava numa seguradoria e, e enquanto eu trabalhava, eu estava meio que imerso nessa realidade antiga do Brasil, nessa realidade lá da década de 30, da década de 40 do século passado, do sertanejo que morava num ambiente extremamente bucólico, que recebia muito pouca atenção do Estado, recebia muita pouca atenção do, do eixo Rio São Paulo e muita pouca atenção de fora. E quando terminou o serviço, meio que tipo, eu tava tão imerso naquilo, cara, que eu pensei, cara, vou experimentar hoje em dia dar um pouquinho de passeio, cara. Eu vou partir daqui do serviço, vou lá pro Centro Histórico de Campo Grande. E não é Centro Histórico entre aspas, né? É chamado de Esplanada Ferroviária. É o lugar mais perto de um centro histórico que tem em Campo Grande. Então fiz isso, eu fui. E até lá foi acho que uma meia hora de eu ir saindo da 13, perto da Afonso Pena e indo até lá. Que fica lá pra cima, entendeu? Dá não sei quantas quadras, cara. Eu poderia contar aqui, mas isso aí é perda de tempo ficar contando. E até chegar lá eu passei pela esplanada ferroviária, que é completamente sucateada, cara. Uma parte da história de Campo Grande que estava destruída. E lá cheia de usuários de droga, todo tipo de coisa, cara, assim, que uma cidade evita mostrar. Tava em um dos lugares que eram para ser pontos turísticos da cidade, né? E infelizmente tá tudo pichado, destruído. E eles hoje em dia eles tentam revitalizar um pouco a região, né? Mas é claro, ineficiente. Muitas das medidas são medidas paliativas. E chegando lá eu tava com uma música, cara, na cabeça. Eu tava com aquela música Sonho, né? Do Tunique Tinoco. A música Palhaço, cara, tem. Eu tava com Radiação, cara. E são músicas muito belas, cara. Eu e a Lua, velho. Que é uma música emocionante, cara. E tinha uma, eu já me esqueci o nome. Mas que começava com Veja gosta de desgosto, né? E cara, e aquilo, velho, me fez tipo repensar, cara, sobre a realidade da cidade onde a gente vive. Enquanto eu tava com aquilo na cabeça e preso em um lugar que até então era praticamente um pedaço da história de Campo Grande, né? E eu tô me referindo à esplanada ferroviária. Eu tava me sentindo numa viagem no tempo. Eu me senti, né, no século passado, talvez no começo do século passado. Infelizmente a gente não tem isso, cara. Nós não temos, né, todo brasileiro que tem esse privilégio, né? Imagina um sujeito que mora numa cidade como, por exemplo, Ribeirão Preto, cara. Né? Talvez ainda tenha a graça da cultura, né? A cultura de Ribeirão Preto é uma cultura excelente, velho. É do interior de São Paulo, cara. Né? No geral. É uma cultura incrível, velho. Pega o interior de Minas. Eu pego o interior de Goiás, por exemplo, né? Goiás, tá ligado? Pega a cidade de Goiás, Goiás velho. Uma cidade excelente, cara. Uma cidade bela. Onde que, por exemplo, São Paulo não tem essa beleza, né? Talvez o único lugar realmente belo de São Paulo seja o centro. E o centro, hoje em dia, de São Paulo é extremamente escateado, cara. É renegado, né? Uma das maiores cagadas da história de São Paulo, né, velho? Foi não ter concentrado toda a riqueza naquele centro. Muitas das medidas tomadas em São Paulo a partir da década de 40, né, que promoviam aquela arquitetura modernista, criaram diversos problemas, né? Tem certas aberrações na cidade de São Paulo, como é o caso do Minhocão, cara. O Minhocão é uma das piores desgraças que tem.
E o pior de tudo é que eles construíram aquilo achando que seria uma atração turística, né? Porque seria teoricamente um grande marco arquitetônico e não foi, né? Por exemplo, teve um plano de avenidas que foi muito pessimamente executado. Teve a construção de viadutos em cima do Parque Dom Pedro II, que destruiu de vez o paisagismo no local, né? E sem contar outras questões, como por exemplo a construção de rodovias no lado de rios, cara. A genialidade do sujeito que faz isso, né? Porra. Porque assim tu mata o rio, né? Tu mata a convivência da população com o rio. No Brasil você tem muito essa cultura de matar de vez, né? Tem leis ambientais, um monte de coisa, né? Tudo bem que se tivesse lei ambiental isso daí não teria acontecido, né? Construção de marginal, né? Marginal Tietê, marginal Pinheiros. Ou então a própria avenida lá, a avenida do Estado, né? Que passa sobre, se eu não me engano, Tamanduateí, né? Eu não me recordo aqui de cabeça, cara. Tanto porque eu nunca fui pra São Paulo, mas eu conheço São Paulo porque, tipo, é um hobby, cara. Eu gosto bastante de ficar vendo outras cidades, outros lugares, conhecer outros lugares, cara. É uma coisa maravilhosa. A gente vê a degradação da cultura brasileira, inclusive em sua arquitetura, né? Não só na música, não só na conduta humana do brasileiro, mas também no ambiente que a gente vive, né? As cidades brasileiras hoje em dia são extremamente horrorosas, né? E não é porque são cidades novas, cara, entendeu? São cidades construídas na época errada, né? Até mesmo a cultura de arborização no Brasil é uma coisa meio, né? Mais ou menos, cara. Você tem calçadas muito largas, mano, cheias de casas muradas, velho. E até os próprios edifícios, os prédios residenciais, eles são aquela coisa muradinha, entendeu? Embaixo você não tem bares, você não tem aquele espaço social para as pessoas ali conviverem. Não há isso, não há mais o convívio nos centros urbanos brasileiros, né? É aquela coisa basicamente retida, entendeu? Todo mundo vivendo em cidades introspectivas. Você tem um povo que não é introspectivo, né? Vivendo em um modelo de sociedade, né? Com uma arquitetura altamente introspectiva, cara, entendeu? A tendência é que o povo vai ficando cada vez mais introspectivo nesse modo, né? Nesse caso a culpa não é a conduta do brasileiro que está modificando o ambiente. É o contrário, o ambiente está modificando a conduta do brasileiro. Mediante a fatores econômicos, né, e fatores comerciais que estão praticamente acima da realidade cultural do povo, né? A gente viu isso no Brasil desde quando, cara? Entendeu? Das pessoas colocando o progresso acima de nossa cultura. Pô, quantos edifícios históricos foram destruídos em nome do progresso e colocado avenidas enormes, largas no lugar, né? No Rio de Janeiro só, quando que teve disso não é brincadeira. Teve demolição do Palácio Monroe em nome do progresso, cara. Infelizmente essa é a realidade brasileira. É uma morte de uma cultura. A ponto de que as casas populares não são mais aquelas casinhas coloniais extremamente bonitas, cara, que tem no centro histórico, como do centro histórico de São Luís, como tem em Recife, Olinda, ou em próprio Goiás Velho, né? Se convencionou no século passado a construir casas populares em arquitetura moderna, cara. Um caso peculiar no mundo, inclusive, né? Inclusive até as nossas ruas elas perdem esse aspecto brasileiro, né? Não mais ruas como aquelas ruazinhas pequenas onde passava todo mundo e todo mundo se via, todo mundo se cumprimentava. Não, as ruas hoje em dia são constituídas de avenidas largas, né? Ou ruas extremamente largas com calçadas enormes, calçadas cheias de concreto, cara. E, claro, em avenidas enormes, o povo percebe, cara,
a cidade anda sendo feita não para as pessoas, mas sim para os veículos, apenas para os carros, entendeu? Ao tempo que, por exemplo, uma cidade como Campo Grande, né, você não tem uma via expressa, como por exemplo tem uma cidade como Los Angeles. Olha lá que Los Angeles também não é um exemplo de preservação cultural, né, de arquitetura. Mas tem cidade que tem, né, por exemplo, isso. E tem uma certa preservação identitária em relação à arquitetura no próprio States, né? Que é o caso de São Francisco. E olha que São Francisco é uma cidade bastante degradada em sentido ideológico. Impressiona essa coisa da preservação da identidade de São Francisco, né? E alguém não reclamar falando que não, isso é imperialismo, né? Imperialismo britânico, porque isso aí reflete a arquitetura das casas da época da Vitória Segunda, né, do Reino Unido. Né? E claro, inclusive nos nossos vizinhos, cara, a arquitetura dos nossos vizinhos dá de 10 a 0, cara. Tu chega numa cidade como, por exemplo, é, uma metrópole como, por exemplo, Buenos Aires, cara, lá conservou de vez, mano, o que tinha de história. É diferente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro começou a meter modernismo em tudo, cara, né? No máximo que você vai encontrar de coisa assim estranha em Buenos Aires é aquela arquitetura internacional contemporânea que tem na região de Porto Madeiro, né? Mas ainda assim cria uma coesão com o que tem de histórico lá naquela região. Como, se eu não me engano, fica lá meio que o Ministério da Defesa, né? Ministério do. Acho que é Ministério da Defesa, se eu não me engano, fica lá perto, né? E você vê a arquitetura daqui, não destrói o local que é cheio daqueles edifícios e arranha-céus, né? E em arquitetura contemporânea internacional, cara, aquilo dali, inclusive, age como uma coesão. Você tem aquela preservação da história e a imposição do Zeitgeist, né? Funcionando de forma coesa. No Brasil você não tem essa coisa, cara. Não tem isso. Talvez até tenha um pouquinho no centro do Rio de Janeiro. Ou no centro de São Paulo, né? Mas no resto das cidades brasileiras você não tem essa coisa. Inclusive o centro de São Paulo, tu olha de cima, é uma coisa horrorosa, né? Existe a expressão selva de concreto, cara. E toda cidade, na verdade, toda cidade brasileira é uma, cara. Não tem exceção. Talvez a única, assim, que é bonitinha, assim, você olhando, seja a cidade de Curitiba, né? Mas Curitiba também olhando do chão, né? E o pior é, claro, a nossa realidade acabou ofuscando a nossa história, né? Porque a nossa realidade é completamente diferente de nossa história, entendeu? A gente é um povo que não tem originalmente uma cultura laicista, entretanto a gente vive num estado laico. Nós somos um povo que não temos uma cultura originalmente secular, entretanto a gente vive numa sociedade que anda sendo secularizada. A gente é um povo que não é tão habituado com democracia, mas a gente tem que engolir essa coisa que a democracia é o Deus, né? Que deve ser preservado em tudo, né? Inclusive a gente pode contestar isso em outro vídeo, né? Falar se democracia é ou não o Deus que falhou, né? Não quer dizer que eu seja um admirador de Hope, né? Mas no contexto de hoje em dia a gente pode sim discutir, né? Inclusive se modificou muito da formação social do indivíduo por conta da internet, do avanço dos meios de informação, né? Dos meios de propagação de informação. Foi se modificando com o tempo e hoje em dia estamos na era da internet, cara. Entendeu? Hoje em dia um sujeito ele tem muito mais convívio com o teu grupinho do WhatsApp, ou tem muito mais convívio com uma certa bolha da internet que está espalhada pelo país todo do que um sujeito, do que o pessoal do teu bairro, da tua região, né? Existem muito mais fluxos de troca de opinião dentro da internet, dentro do cyberespaço, com pessoas que estão distantes do que com de um indivíduo com o seu vizinho, né?
E isso acaba inclusive matando, né, a cultura local. Você vê que no Brasil os sotaques, cara, é uma coisa que está um pouco desaparecendo. E começou com aquela coisa da televisão, né? Hoje em dia os sotaques nordestinos, por exemplo, não andam tão acentuados, né? Tão típicos como eram há uns anos atrás. E boa parte dos mato-grossenses estão perdendo aquele sotaque único que eles tinham, né? Que era basicamente, eles falavam. Eles têm um sotaque engraçado, cara. Eles não falam misto quente, eles falam micho quente, né? Eles falam micho quente. Isso indo pra vala, cara. A cultura brasileira é uma coisa que anda extremamente decadente. E hoje em dia a gente chegou num ponto onde que a discussão sobre a identidade nacional do brasileiro é refém de interesses altamente propagandísticos. Enquanto o mundo todo você tem uma luta de certas classes políticas contra o identitarismo, né? Identitarismo nacional, em nome, né, era uma espécie de combate ao que eles chamam de fascismo e de ideologias autoritárias de direita, né, coisa do tipo, né, sempre tem um rótulo a ser utilizado, eles sempre gostam de rotular bastante. O Brasil não, o Brasil está praticamente numa batalha para impor uma identidade, né, nacional. Uma parte que eu escrevi nesse artigo cabe eu reler aqui, né, uma parte chamada Tentativas Frustradas de Criar uma Identidade para o Brasil. Dentro da história do Brasil, abre aspas, houveram duas formas de criação identitária da nação. Essas formas se diferenciam na finalidade. Uma forma da forçação pesada com finalidade propagandística. A outra forma é da segregação de classes com a finalidade de inventar heróis. No primeiro caso citado, de artificialização da identidade de nosso povo, houve a inocência dos escritores romancistas em tentar formar o brasileiro típico a partir da imagem do nativo ameríndio. Imagem que nunca fora aceita pelo povo brasileiro, pelo fato de que o indígena não é uma figura atuante como protagonista no meio da formação cultural brasileira. E fecha aspas, o que é de fato, né? Você não tem tantos heróis assim que são indígenas, entende? Tipo, vai citar umas 10 personalidades brasileiras históricas, né? Não vem em mente o indígena. E talvez não venha em mente o indígena, né? Porque, não, esse é o preconceito que o brasileiro tem, né? Porque tem gente que gosta de inventar essas coisas, né? Gosta de inventar que tudo do Brasil se resume a preconceito. E não é, cara, saca? Porque se havia um indígena, por exemplo, aquele que fundou a cidade de Niterói, o homem chamado Araribóia, ele é um caso peculiar, cara. Ele não. É uma coisa que quem mora no estado do Rio de Janeiro vai conhecer, entendeu? Mas quem mora lá no Amapá, no Sergipe, em Alagoas ou em Rondônia, o cara não vai ter um conhecimento básico a respeito de quem foi o indivíduo. A questão do indígena, ele é muito mais local do que nacional, de fato. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente tem uma respeitabilidade histórica com os índios da tribo Guaicurus. Por quê? Porque lutaram na Guerra do Paraguai. E são índios que tinham muitas discussões e brigas com a coroa portuguesa. Entretanto, eles se converteram ao catolicismo, por exemplo. E hoje em dia são dos poucos indígenas, um dos poucos nativos que, por exemplo, tem conhecimento a respeito de música barroca, né? E até por essa
participação na formação do que hoje é o estado de Mato Grosso do Sul, por conta da história e influência que eles tiveram, eles hoje em dia são tidos como heróis, né? Mas você não tem um indivíduo, uma figura, entendeu? Você tem, é o grupo, o indígena, entendeu? Cara, e é muito diferente, por exemplo, tu pegar um indivíduo como, por exemplo, pegar a área Dom Pedro I, tá ligado? É muito mais fácil. Você colocar um indígena ali, tipo, numa nota de dinheiro, tem uma diferença. Vou colocar ele tá representando uma certa tribo. Tribo não, uma certa etnia, né? Se utiliza o termo etnia, não se utiliza o tribo, né? Mas enfim. É muito diferente, por exemplo, de tu pôr ali o Ayrton Senna, entendeu? Porra, o povo ele vai criar mais romance, paixão pela figura do Ayrton Senna, cara, entendeu? Por quê? Porque uma figura que abrangiu nacionalmente, né? Abrangeu nacionalmente. É um indivíduo que, tipo, marcou a vida de muitos, entendeu? Trouxe algum orgulho pro país, assim, de forma nacional, não de regional, entendeu? Então, tipo, o povo vai criar mais afinidade com isso, entendeu? Não vai ser... Não tem como tu levantar um herói nacional, por exemplo, que só tem uma certa relevância em determinada região, entendeu? Não tem como isso é uma coisa impossível. É basicamente impossível. Tanto porque a realidade das etnias indígenas é que elas não são uma única nação, elas são várias, elas são diversas. Aqui no Brasil não tinha como um Império Inca no Peru, saca? Inclusive essa construção de que o Brasil era um país extremamente indígena, que chegou os portugueses e tomaram o Brasil, é uma coisa muito equivocada, né? Muito errada. O sujeito que ele fala isso é um sujeito que desconhece a noção histórica do surgimento do Brasil, né? Ele não vê que o Brasil ele é praticamente... O Brasil de hoje ele se constituiu de um território tomado por diversos povos, cara. Entendeu? E não foi de fato tomado, né? Foi também cedido, cara, também. Não teve só gente contra a coroa portuguesa. Não, teve povo que apoiou a coroa portuguesa, cara. E outro motivo é que tu vê o indígena hoje em dia é uma realidade completamente diferente. Tu tem, por exemplo, a FUNAI hoje em dia, com suas ditaduras antropológicas sendo impostas e colocando os índios em espécie de campos de contenção ali, basicamente, né? De que eles não podem se juntar com os homens brancos porque teoricamente os homens brancos vão destruir a cultura deles, né? Então, tipo, tu não tem esse laço de construção. Outro caso é identitário com os negros, mas disso, né? É com os descendentes africanos. Mas o Brasil tem heróis negros, né? Muitas das vezes eles são substituídos por heróis revolucionários, né? Como é o caso do Zumbi dos Palmares, né? Que ele é colocado como um herói. Na verdade a gente sabe que não foi, né? Tem gente que defende essa coisa de que ele foi um herói ainda por mera questão ideológica, porque teoricamente ele lutou contra os europeus e blá blá blá, né? Enfim. Enquanto outros heróis, por exemplo, são extremamente ignorados por serem conhecidos como ligados, né, com a questão católica, monárquica que tinha no Brasil, né? E no caso, eu pego um sujeito como Arlindo Veiga dos Santos, por exemplo, né? O cara extremamente esquecido pela galera que tenta impor essa coisa que o Brasil prepondera toda a sua influência majoritariamente através da África. Tipo, não é assim que funciona. Vide que muitos heróis negros são ignorados, né? E ignorados pelos próprios defensores dessa tese, dessa ideia. E então a gente aborda outra parte aqui dita no artigo, para sintetizar um pouco mais a coisa, para não ficar aquela enrolação básica, né? Abre aspas. O Brasil de diversidades, entre aspas, é a ponte para a renegação macrocultural de nosso povo. Qual a ideia de que o Brasil é apenas um amontoado de culturas e um território é aceita de forma arbitrária, como se a nação fosse uma grande zona multicultural, assassinando a brasilidade e a unidade histórica de coesão e formação nacional que nos faz hoje sermos o que somos.
Fecha aspas. Infelizmente essa é uma verdade que muitos que vivem nas grandes cidades brasileiras como Curitiba, Porto Alegre e inclusive São Paulo e Rio de Janeiro, muitos não aceitam porque todos estão em uma visão de que o Brasil tem diversas culturas extremamente diferentes dentro de si. Inclusive, nesse pensamento origina alguns dos movimentos, como Sul é meu país, né, o movimento de independência de São Paulo. E eu fiquei impressionado que eu não sabia da existência, né, de um movimento de independência do Mato Grosso do Sul, cara. É inacreditável, tem do Nordeste, tem do Pará, se eu não me engano. Tem inclusive do Tocantins, para tu ter uma ideia. Mas é uma ideia de um bando de palpiteiro que não entende nada do Brasil, que não entende a formação macrocultural histórica do país, né? E isso é levantado por conta dessa visão que o Brasil ele é a mistura do nordestino ali, no canto distante, entendeu? E como se o nordestino tivesse uma cultura extremamente aversa aos valores históricos brasileiros, como se fosse muito distante da cultura do sulista, sendo que não é muito distante, entendeu? Vai mudar algumas coisinhas ou outras, vai mudar o sotaque, mudar as vestes, mudar o estilo arquitetônico de algumas cidades. Só que, entretanto, é um povo que divide a mesma fé, é um povo que fala a mesma língua, é um povo que tem o mesmo idioma, escreve da mesma forma, é um povo que tem uma base política muito semelhante. Então, né, essa concepção de que o Brasil ele é um montoado de povo diferente é um total absurdo. E inclusive vale ressaltar que esse tipo de ideia, né, é o que, por exemplo, preponderou no Brasil dentro das elites durante o começo do século passado com a moda do eugenismo, onde alguns achavam, né, que aqueles branquinhos, né, da elite de Rio São Paulo eram teoricamente superiores aos mulatos dos interiores, né? Você pega um livro como, por exemplo, Os Sertões de Euclides da Cunha, né? Tu vê essa visão de suposta superioridade, né, de opinião, opinião não, opinião de superioridade entre um e outro, né? Porque basicamente o povo ali, a ralé, é vista, ralé entre aspas, né? É vista como uma espécie de sub-raça, né? Por mais que tenha uma certa admiração, né? O caipira, ele pode ser considerado um herói nacional, pode ser, tipo, dependendo, né? O caipira, talvez não só o caipira, no sertanejo, no nordestino. Na verdade, esse povo, na verdade, o interiorano brasileiro, ele é de fato o herói. Não é o sujeitinho ali desfavorecido socialmente, pobrezinho, miserável que vive em um canto suburbano do Brasil. Entendeu? Isso aí é um desfavorecido, né? Você não tem aquela visão que o herói ele se levanta do sofrimento. Não é isso, tá ligado? Tipo, esse romantismo com a pobreza é uma coisa que é uma das características, inclusive, de decadência cultural. Porque, pô, tu não tem um herói praticamente, tá transformando herói o sujeito que é desfavorecido, a vítima praticamente, né? E isso é um pensamento por si só preconceituoso, cara. É um preconceito enorme falar esse tipo de coisa, que a imagem do Brasil tem que ser retida no desfavorecido, saca? Isso é uma negligência praticamente, a situação do cara. É negar a realidade do sujeito e você tratar o sujeito como se fosse um coitado praticamente. Mas o pior de tudo é quando a gente tenta pensar em como sair desse buraco, pensar como entramos, né, através dos interesses políticos de um certo grupo de
intelectuais, né, de pensadores, coniventes com tendências liberais, com tendências extremamente sectárias de grupinho de ricos, né, extremamente revoltados por terem seus escravos alforriados à força através de decreto estatal, né? Através também de pressão da Igreja Católica. Então ele se levantou um governo que era extremamente contra esse tipo de coisa, que era extremamente averso a isso. E por causa desse interesse, o Brasil consome o pó e as cinzas de seu passado. Para sair desse buraco, desse poço, o Brasil precisa realmente de uma condição de sacrifício enorme. Eu não falo sacrifício de sangue, nem nada do tipo. Uma coisa tão baixa assim não originaria de fato a difusão do Brasil de verdade. O verdadeiro sacrifício do Brasil seria o sacrifício do tempo, seria o sacrifício da verdade de muitos, né? O sacrifício da vontade em querer buscar um Brasil que condiza com o passado que a gente tem, com o potencial que a gente guarda. Enquanto o Brasil continuar amarrado nesse seu corporativismo, nesse seu modelo de governo completamente comprometido com o que a gente chama de Estado moderno, com a pouca valorização da família, a realidade do Brasil tende a ser menos Brasil o possível com o passar do tempo. E isso é uma coisa que, infelizmente, o Brasil vive. Essa vontade, essa necessidade de um insight, de uma reflexão sobre si próprio, né? E que o mundo todo passa, na verdade. Só que a situação do Brasil é um pouco mais vantajosa do que a do resto do mundo. Talvez no mundo a gente pode citar Rússia, Polônia, Romênia, Hungria. Agora, recentemente, a Itália vem entrando no barco também. Até os próprios Estados Unidos da América. Só que do jeito deles, é claro. Vem tomando uma posição um pouco mais contra esse aliciamento globalista, a decadência da cultura. É claro, alguns querem impor um novo modelo de governo, uma nova tendência. Uns estão de mãos dadas com um novo modelo extremamente tecnocrata, que não assassina as culturas, entretanto está ali para modificar as culturas. E outros com modelos tecnocratas que fortalecem demais a cultura, mas entretanto fortalecem também o Estado, fortalecem também o poder, como é o caso, por exemplo, da China. Inclusive, é até engraçado a gente falar isso da China em relação à cultura, né? Um país que persegue, mata diversos religiosos, por exemplo, né, cara? Não é um país que exatamente preserva essa cultura. No caso, é uma piada praticamente, né? A gente vive num mundo que, uns dias atrás, ironicamente, a Coreia do Norte se consagrou a... Na verdade, se consagrou não, né? Não é o termo que se utiliza. Foi consagrada a Nossa Senhora de Fátima. Estranho, basicamente. Quem conhece sabe sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Sabe o quanto que isso é um pouco estranho, né? Mas é uma modificação do mundo, praticamente. Países como Coreia do Norte, Brasil, Rússia, Estados Unidos, Hungria, Romênia, Polônia, China, não estão muito diferentes. Entretanto, a única coisa que vai mudar a respeito disso é a cultura que eles querem proteger.
O Brasil meio que tá nesse balaio, por mais que algumas das estratégias tomadas por esses países sejam extremamente equivocadas e levem eles a serem engolidos por certos grupos que também têm poder, também têm influência, tão nefastos, né, grupos tão perigosos quanto são os grupos globalistas, né, progressistas e defendem uma agenda, uma nova agenda, The Great Reset, né, um grande reset. Mas no geral é isso, né? Tá ficando bastante longo, daqui a pouco vai dar 1 hora de áudio. Infelizmente eu gravo num local que é realmente horroroso, né? Eu acho bacana eu fazer isso, né? Pegar o finalzinho do vídeo pra pelo menos eu discutir, falar sobre algumas outras coisas, né, cara? Eu moro na frente de uma avenida, então, tipo, infelizmente eu não tenho assim um lugar perfeito e ideal pra gravar, longe de todo o barulho. Esse é o lugar mais ideal, perfeito que eu tenho acesso por enquanto, pelo menos por enquanto. É uma felicidade, né? Morar num lugar de fazer barulho, uma poluição sonora do caramba, cara. E não tem outra forma de gravar, infelizmente. Eu eu sou do tipo que entre gravar mal e não gravar, eu prefiro não gravar, mas às vezes a gente precisa engolir um pouco, né, o nosso orgulho e aceitar a realidade. Infelizmente essa é a minha realidade. O que eu posso fazer, pelo menos no máximo, é isso. Entende? Eu não posso fazer mais nada em relação a isso. Só sentar e me lamentar, falar, meu Deus do céu, eu queria que esse povo parasse de andar dessa forma no meio da avenida, cara, de andar fazendo barulho, cara, andar tão rápido assim, entendeu? Poxa, por que motoqueiro não sabe andar sem fazer barulho, cara? É impressionante. Já viu um motoqueiro que não faz barulho? Não existe, cara. Todo motoqueiro faz barulho. Entende? É porque os caras gostam, inclusive, de fazer barulho, cara. É a paixão deles, na verdade. Eu fico pensando, cara, com meus botões. Será que existe uma mulher que vê um cara falando, puta, a moto dele faz barulho, eu vou ficar com esse cara, tá ligado? Pô, ninguém, cara. Pelo amor de Deus, todo mundo odeia. Saca? Mas tem uns caras que acham legal, pô. Tipo, é foda, cara. Aí, ó, mais um, cara. Meu Deus do céu, velho. Desde quando eu era criança eu odiava som alto, sem brincadeira. Quando eu era criança eu odiava som de liquidificador, velho. Minha mãe ligava o liquidificador, me escondia atrás do sofá lá pra me esconder, né? E do som, achando que assim eu poderia parar de ouvir. Mas eu começava a chorar, assim, eu tinha acho que uns 5 anos, 4 anos de idade. E eu estudava no CINIF, lá no bairro Iraci Coelho, aqui em Campo Grande também. E às vezes o gramado ficava, o gramado do CINIF, né, da creche. Hoje em dia não se chama mais CINIF, eu não sei como se chama mais. Mas da creche pública, né, o gramado da creche pública ficava grande, e aí vinha o pessoal da prefeitura cortar e usavam aquelas máquinas de cortar grama que faziam um barulho do caramba, cara. Eu passava o dia todo assim, cara, tampando o ouvido e chorando, velho. Era uma maravilha. Se fosse hoje em dia eu morando nessa casa, e eu com 5 anos eu tava ferrado, né? Mas eu praticamente me acostumei com o barulho, cara. Hoje em dia, tipo, a gente nem liga mais. Eu nem ligo mais, cara, assim, né? Mas isso entra um pouco no contexto, né? Eu estava falando agora há pouco de questão do trânsito, né, do Brasil ter se modificado. Campo Grande tem o pior trânsito do país. Nenhum trânsito é pior do que de Campo Grande, né? Em número de acidentes de trânsito, briga de trânsito, Campo Grande é recordista. Não em número, talvez, acho que em porcentagem, né? Assim, é uma cidade com um trânsito muito caótico, muito ruim, velho. E o motivo disso tem explicação, né? Exatamente por a coisa das avenidas largas e por ser uma cidade que tem característica de influência de um povo bem mal educado, né? Campo Grandense ele tem essa forma de ser mal educado. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo que vem em Campo Grande fala, nossa, que povo mal educado. E isso é verdade, né?
O Campo Grandense é muito igual, por exemplo, o povo de Curitiba, né? Curitibano ele tem essa fama também de ser mal educado. E na verdade a maioria dos brasileiros de cidade grande estão começando a ficar mal educados, né, cara? Esse é relato de quem sai daqui, né? Mas Campo Grande supera, velho. Então você tem a questão das avenidas largas, onde o motorista ele se sente livre para fazer qualquer coisa. Ele não se sente limitado, ele cresce nesse ambiente de avenida larga. Então ele vai achar que ele pode fazer tudo, cara, que ele pode aumentar a velocidade e que ele não vai bater em ninguém. E junta a má educação do sujeito, cara, você cria um assassino em potencial, cara. Cria um sujeito extremamente babaca na questão do trânsito, cara. É. E ainda um povo orgulhoso do caramba, cara. O Campo Grandense é do estilo de que se tu bater teu carro no carro dele, porque ele parou, velho. Tipo, ele parou na tua frente, tu bate o carro no carro dele. Ele é capaz de descer do carro e reclamar pra te falar, pô, se você não tivesse andando na rua, eu não teria batido meu carro. Eu falo, pô, tu tava errado. Ele fala, não, você tá errado, entendeu? Por quê? Entende? Ele não vai te dar justificativa. Essa é a triste realidade, cara, do Campo Grandense. É uma merda, cara, uma desgraça, não tem o que fazer, entendeu? E eu simplesmente, se perguntarem pra mim qual que é a influência disso, eu não sei responder. Desculpa, eu não sei responder porque Campo Grandense é assim. Tem muito Campo Grandense que na verdade ele é descendente de goiano, cara. E tem uma certa coisa do goiano também ser assim, mas o goiano é um pouco mais. É um pouco mais receptível, eu sei disso na prática. Né? Eu já passei por Goiânia, né? Pelo interior de Goiás também um pouquinho. E o povo era bem gente boa. Inclusive aqui no estado, o povo mais gente boa que eu já vi é aquele povo que mora lá, na região perto da fronteira, da divisa, fronteira não, divisa, perto da divisa com, com Goiás, né? Aquela Cacilândia, Paranaíba, aqueles cantos ali, cara. Paranaíba na verdade fica do lado de Minas Gerais, né? O mineiro também é um povo gente boa, cara, um povo bastante gente boa. Aquela galera do povo da região do Bolsão, um pessoal gente boa. Agora o Campo Grandense, cara, é um ser desprezível, né? E eu sou o Campo Grandense, isso é o pior de tudo, cara. É. Isso é a pior coisa, na verdade, cara. Eu falo, eu sou Campo Grandense, pô, todo mundo, puta, mano, o cara é mal educado, velho, né? Mas enfim. Inclusive eu tive que me esforçar, cara, pra fazer esse vídeo sem falar palavrão, sem xingar, cara. Porque é muito bom tu fazer vídeo sem xingar. Eu tô pensando em criar um canal só pra pegar e poder xingar livremente, né? Porque publicidade meio que é a coisa mais bonitinha, polida, velho. Eu tento fazer uma coisinha mais da hora, mais acessível, né? Mas enfim. Dá pra dar um pouco uma pincelada, creio eu, já que eu peguei e citei música sertaneja, cara. Eu vou tentar fazer playlists de músicas assim pra indicar músicas sertanejas, já que a publicidade também eu tenho intenção de fazer essa coisa de divulgação cultural, cara. É, Nossa, tem uns elementos de música sertaneja assim que a gente fala da cultura brasileira, porque eu convivi e cresci com isso, né? Tudo bem que o Brasil não é só música sertaneja, é muito mais. Porém, cara, tem uma beleza básica nisso. Posso mostrar aqui, já que eu tô na frente do PC, uma música, uma letra como por exemplo Goiás, Saudade da Minha Terra. Tipo, que eu vou ler, na verdade, a letra aqui, cara, pra, tipo, tu ter uma noção realmente da coisa, né? E... Relação do que é de fato o Brasil, mano. É uma coisa maravilhosa, cara. O Brasil é uma coisa excelente. O Brasil é muito mais do que sertanejaiada e de corno,
de baladeiro, né? Arquétipo de baladeiro puá, entendeu? É assim a letra. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha do meu coração, lá vai pro meu sertão, eu quero voltar. Ver na madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Cara, é uma coisa linda, mano, é uma coisa maravilhosa, velho. Não tem como alguém dizer, tipo, ah, não gosto de música brasileira. Eu falo, não, tu não gosta de música brasileira porque tu não conhece música brasileira, seu animal. E, cara, tem outro exemplo também, velho, da música, deixa eu ver, Meu Primeiro Amor. Cascatinha e Nhanhá. Nhanhá. Nhaná, cara, minha nossa, cara, isso daqui é uma obra-prima, velho. E é uma coisa impressionante, cara. Pera aí, que tá carregando aqui, velho. Minha nossa senhora. Meu Deus do céu, cara. Beleza, foi. Cara, e a Yana tinha, mano, tinha uma voz, cara, extremamente afinada, cara. A saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios, irei cantando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor. Que importa por seu carinho. Pera, eu li errado. Que implora por seu carinho, só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor. Tão cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter a alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei que quem tanto amei não verei jamais. Cara, é uma beleza, cara, de coisa. Se você escuta a música, mano, passa uma sensação, cara, de falar, pô, cara, isso é Brasil, velho. E você não vê isso, cara, em certas coisas. Pô, até um tempinho atrás a gente tava falando de Luísa Sonza, cara. Luísa Sonza, pô, tinha um contexto de música muito porco, cara. Um contexto de música horroroso, velho. Extremamente de apelo sexual, né? Era uma pornografia em música, né? E claro, você sempre tem a imagem da mulher endeusada, como se fosse a mulher foda e coisa do tipo, e o cara lá se arrastando pela mulher como se ela fosse a melhor coisa do mundo. E não é, cara, né? Tolkien, né? Meu Deus do céu, lá vem um outro motoqueiro. Tolkien havia dito numa carta pro Tolkien. Eu tô falando uma coisa que eu vi no vídeo do Paulo Ricardo, cara. Padre Paulo Ricardo, cara, eu gosto dele. E que na carta Tolkien havia dito que mulher não é tudo isso. Tipo, realmente não é, cara. A gente vê que na música é o contrário, cara. Na música trata a mulher como se fosse uma deusa, né? É claro, tem essa visão básica de que o homem ele tem que se sujeitar à mulher meio que de igual gado, entendeu? Como ele tem que sempre satisfazer a mulher em tudo, inclusive no sexo, né? Inclusive o sexo ele se tornou uma coisa feminina hoje em dia, né? Se você for falando de sexo, tu vira piada, cara, né? O homem hoje em dia ele vira piada.
saca? O cara brocha, por exemplo, isso aí o cara brocha, o cara é um merda, entendeu? O cara brocha, a culpa é dele, entendeu? A mulher, e a mulher ela não tá com vontade, a culpa do cara também, o cara não é bom, o cara não é bom, entende? Ele se tornou um monopólio praticamente do discurso feminista, tá ligado? Sobre tudo, né, cara? E, tipo, isso é um elemento básico de destruição cultural, velho. A mulher brasileira é uma merda, cara. Desculpa, a mulher brasileira hoje em dia, cara. Ela. Caralho, eu posso ser cancelado só por ter. No primeiro vídeo ninguém liga, cara. A mulher brasileira, cara, hoje em dia é uma coisa que não se valoriza, cara. Entendeu? Ela acha que ela tá ali pra ser endeusada, né? Pelo menos a maioria, não tô falando todas, né? Não sou burro de generalizar, mas a maioria cara, a maioria acha que sempre tá certo, tá ligado? Tu xinga a mulher, tipo, tua filha da puta, porque tu tá xingando mulher? Tipo, pô, não pode xingar, tá ligado? Pô, claro que pode, velho. Falar que não pode, pô. Eu posso xingar, inclusive, até jogador de futebol, pô, do time que eu torço, eu não posso xingar uma mulher, por exemplo, xingar de vagabunda, porque tá me desrespeitando, por exemplo, né? Saca? Tu tem, né? Tu tem hoje em dia mulher, se o cara ele é muito pegador, ele é chamado de macho escroto, se o cara pega ninguém, ele é chamado de incel, sacou? E isso aí é uma coisa de desconstrução, né? Básica, que é feita pra gerar desunião na sociedade, porra. Basicamente isso. Assim como tem muito cara babaca que é merda também. Tem homem que é merda, cara. Tem homem que é filha da puta, homem que é merda, cara. Tem homem que não merecia nem sequer o ar que respira. Homem que merecia ser enforcado em praça pública e levar muito tapa na cara, cara, pra deixar de ser filha da puta. E tem muito, cara. Muito cara manipulador, safado aí, velho. Pilantra, pau no cu. Por exemplo, que vai querer tirar a virgindade da tua filha e depois jogar ela, tá ligado? Como se fosse praticamente nada, velho. Entendeu? Bem que esse número tá um pouco diminuindo, né? Porque tá aumentando o número de MGTOW, coisa do tipo, né? Eu gosto de dividir o homem em classe. Apareceu agora aqueles guardinhas, né? Que, tipo, ficam fazendo ronda no bairro, né? É divertido até, cara. Eu gostaria de saber o que esses guardinhas fariam se eles achassem um delinquente fazendo ato de roubo. Eu não sei o que eles fariam. Sem brincadeira, eu não faço a mínima ideia, cara. Entendeu? Eu tenho essa pergunta com flanelinha, cara. Tinha um vídeo antigo do Nando Moura. Nando Moura não. Do Cauê Moura, cara, na época que ele era bom, né? Tinha uma época que ele fazia uns vídeos engraçados, cara. Depois virou só gritaria e histeria o cara, velho. Mas na época, acho que é um dos primeiros vídeos dele, cara, chama... esqueci o nome, cara, mas ele fala do flanelinha, cara. Uma coisa muito engraçada. O flanelinha, ô tio, vou deixar quando é teu carro aí, cara. Ele, tipo, pega e fala... Tu vai fazer o que se o bandido assaltar meu carro? Tu vai espantar ele com sua Havaiana de 2001, porra. Cara, aquilo era um sarro, velho. Era muito engraçado. Pena que, tipo, esses caras aí do começo da internet decaíram bastante, né? Inclusive o próprio PC Siqueira, né? Vale a gente lembrar, a gente ressaltar que o PC Siqueira, meu Deus do céu, cara, acusado de pedofilia. As pessoas se esquecem, né, cara? Ele falou agora que vai voltar com o canal quando o Poeira baixar, né? É um baita de um filho da puta, sacou? E gente passando pano ainda, escondendo, jogando a poeira pra debaixo do tapete, né? Fingindo. Impressionante, esses caras, ninguém quer falar muito, cara. Mark Zero, por exemplo, ninguém deu a bola, por quê? Porque é da lacração também, entendeu? É importante proteger aliados, né? Coisa assim. E a esquerda age de forma extremamente ridícula, né? Não a esquerda, assim, total, os progressistas, né? Porque existem as esquerdas, né? A gente vê, por exemplo, o Felipe Neto, cara, sendo cancelado por gordofobia, velho. A coisa mais ridícula do mundo, cara. E agora ele falando, pessoal, eu preciso de
Eu não sei imitar o Felipe Neto, mas ele falando que precisa de livro sobre gordofobia. Fala, mano, vai tomar no seu cu, cara. O cara tá fazendo pão e circo, aliciando psicologicamente os espíritos gado dele ali, e os caras caem ainda. Ela fala, eu vou indicar pra você esse livro aqui, né? Ela indica aquelas merda lá, livro da Márcia Tiburi, livro de sei lá quem, tá ligado? Literatura de Leandro Carnal, mano. O cara vê aquilo dali e acha que ele é um gênio, velho. Entende? Aquela coisa da opinião pública também. O cara ele tem um Instagram cheio de seguidores e ninguém acha que ele é um gênio, que ele é um cara super inteligente, cara. A mesma coisa em relação ao Felipe Castanhari, que fez um vídeo sobre fascismo sabendo porra nenhuma, cara, do assunto, velho. Ele fala, não, eu tenho um PhD, entendeu? Um PhD. O cara é o comedor de solteiras, né, cara? Comedor de divorciados, né? Botou esse PhD não, ele falou que botou um cara lá, historiador. Porra, tem que pesquisar. O cara é produtor de conteúdo ou é o que, caralho? É apresentador de TV, mano. Porra, entendeu? O cara tem que depender dos outros, cara, pra criar conteúdo no canal dele. Vai tomando, né? Esse tipo de coisa, tá ligado? O pessoal aceita de forma igual gado, porque é um cara que tem visibilidade, é um cara que tem esse número. Ele tem relevância dentro da internet, não uma subcelebridade, cara. Uma subcelebridade, né? Entende? E é o que mais tem, na verdade, né? Acho que eu tô no nível, eu pelo menos botando essa porra que eu tô no nível praticamente bem abaixo da internet, sabe aquele meme do iceberg que cada vez vai piorando a coisa? Eu tô lá embaixo, cara, eu tô muito lá embaixo. Entendeu? Tem o Chanders, tá ligado? Aqueles Chanders lá, tipo web, coisa do tipo, eu tô muito mais abaixo, cara. Provavelmente esse aqui é o fundo do poço, mano. Entendeu? O que é Rogério Skylab perto de mim? É ninguém, basicamente ninguém. Eu vou tentar fazer podcast pelo menos uma vez por semana e eu vou dar um jeito de arrumar um lugar muito mais interessante pra gravar, porque aqui é uma barulheira do caramba, entendeu? Eu não sei se o áudio ficou bom porque eu não testei bem antes, saca? Se ficar ruim que se dane, eu vou postar da mesma forma, né? Eu vou tentar fazer uma coisa muito menos burocrática, mais interessante, inclusive. Eu queria ter um pouco de interação, tá ligado? Só que não tem gente com que não ter interação, pra eu ficar, tipo, respondendo pergunta e coisa do tipo. Talvez em lives no YouTube, tá ligado? Mas isso pra frente, velho, né? Eu espero que o vídeo tenha sido muito útil, né? Espero que o podcast tenha sido bastante interessante pra ti. Eu agradeço muito pela tua paciência e pela tua compreensão, né? E é isso. Deixa seu feedback também, compartilha, mano. Manda pras pessoas aí, tá ligado? Tipo, faz esse favor pra mim aí, velho. Tá ligado? Pra publi ficar uma coisa mais da hora, cara. Pra elevar o nível dessa coisa. Desse treco aqui, entendeu? Isso aqui é um treco, mano. Isso aqui por enquanto é um treco, velho. Depois vai se tornar uma coisinha da hora e uma coisa bacana. E é isso, mano. Até a próxima, velho. Valeu.